Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Doença de Alzheimer, demências e cuidados paliativos. Toda vez que se fala em cuidados paliativos, um certo medo acomete as pessoas. Tem muita gente que tem medo dessa expressão, cuidados paliativos, porque ela se remete ao fim, ao final da vida. Não tenha medo dessa expressão, cuidados paliativos. Nós vamos explicar para vocês neste vídeo. Antes, nós lhe pedimos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscrevam. Assine o nosso canal, ative o sininho de notificações. Desta forma, você estará bem informado. Também você ajudará nosso canal a crescer. O nosso canal crescendo, nós atingiremos mais pessoas que precisam de conhecimento e de informações. Cuidados paliativos. Afinal, o que é cuidados paliativos? Nós vamos remeter um pouquinho ao início da doença de Alzheimer, bem no início. No início da doença de Alzheimer, a pessoa precisa de um tratamento. Esse tratamento não visa curar a doença, ele visa minimizar os sintomas e principalmente retardar a evolução da doença. Mas, com o tempo, a doença evolui, independentemente do tratamento, e o paciente chega na fase intermediária da doença, uma fase em que os sintomas se exacerbam, que se torna extremamente difícil cuidar. Daí para frente, nós não pensamos mais em retardar a evolução da doença, e sim oferecer um pouco mais de conforto ao paciente. A doença evolui e chega na fase avançada da doença. Essa fase é a fase dos cuidados paliativos propriamente ditos. Não fique com medo da expressão cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são interessantíssimos porque cuidados paliativos é um plano de cuidado que visa dar conforto, que visa dar dignidade para a pessoa numa fase que a doença já não tem mais o que fazer. Nós temos que dar conforto, nós temos que dar dignidade àquele paciente. E o que nós temos que fazer nessa fase? Nessa fase de cuidados paliativos, que o paciente já não tem mais nenhuma perspectiva de melhora, que a doença evolui cada dia. Em primeiro lugar, nos cuidados paliativos, nós temos que oferecer à pessoa alimento e água. Nós não podemos deixar uma pessoa desidratar, nós não podemos deixar uma pessoa desnutrir, morrer de sede, morrer de fome. Nós temos que oferecer água, nós temos que oferecer comida. Muitas vezes uma gastrostomia não é para prolongar a vida. A gastrostomia é para dar água, para dar alimento para a pessoa. Em segundo lugar, nós temos que aliviar a dor do paciente. Muitas vezes a pessoa tem dor e nós temos que aliviar a dor. Muitas vezes nós não conseguimos dar medicamentos por via oral, a pessoa não consegue engolir. Nós temos que dar alimento via gastrostomia, via sonda. O segundo é aliviar a dor. Terceiro lugar, nós temos que oferecer um conforto físico para o paciente. Nós temos que oferecer uma cama adequada, um colchão adequado, uma cadeira de conforto adequado, mudar essa pessoa de decúbito, porque ela não consegue mudar de posição. Se você deixar uma pessoa nessa fase, ela vai ficar sempre naquela mesma posição. A possibilidade dela desenvolver úlcera de pressão, desenvolver escaras é muito grande. Então, nós temos que manter a mobilidade do paciente, dar um conforto físico para o seu corpo, dar higiene. Então, cuidar do corpo físico é o nosso terceiro objetivo dos cuidados paliativos. Primeiro é alimentação, segundo aliviar a dor, terceiro dar conforto físico para o paciente. Quarto, conforto respiratório. Imagine uma pessoa se afogar na saliva, se afogar no catarro,
desenvolver uma insuficiência respiratória, ter dificuldade para respirar por uma pneumonia. Nós temos que dar conforto respiratório para este paciente. Muitas vezes nós precisamos de oxigênio, nós precisamos aspirar aquela secreção, aliviar aquela secreção. Então, resumindo, cuidados paliativos é você dar conforto, dar dignidade à pessoa. Não é tomar atitudes heróicas. Por exemplo, a pessoa foi acometida por uma pneumonia, ela já está numa fase avançada. Vem a decisão, leva para o respirador, intuba ou não. Se o intubar for com o objetivo de dar conforto respiratório, sim. Agora, se for com o objetivo de tentar tratar uma doença irreversível, não. Fazer uma hemodiálise, por exemplo, o indivíduo está com uma insuficiência renal numa fase já bastante avançada da doença, deve-se ou não fazer. Se for para dar conforto à pessoa, sim. Se for para prolongar a vida artificialmente, não. Cuidados paliativos, através dos cuidados paliativos, nós damos conforto e damos dignidade a uma pessoa. Quando a doença já não tiver mais nada o que fazer, nós temos que nos socorrer dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos devem ser prestados por uma equipe multidisciplinar, principalmente um médico enfermeiro. Nós não dispensamos o serviço de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, de um nutricionista, de um assistente social. São extremamente importantes, mas o médico e o enfermeiro são os profissionais que estão ali no dia a dia e que têm que planejar os cuidados paliativos juntamente com toda uma equipe, né? Isso é o ideal. Nós temos que lutar para que o SUS ofereça cuidados paliativos para as pessoas com doença de Alzheimer e outras demências que já estão numa fase bastante avançada. Cuidados paliativos, como nós sempre insistimos, é para dar conforto, é para dar dignidade, jamais para prorrogar artificialmente a vida de uma pessoa. A morte é algo natural, não tem como. Todo mundo que nasceu um dia vai morrer, mas ela tem que morrer com dignidade, ela tem que morrer com todo o conforto que o ser humano merece. Vamos divulgar essa ideia, vamos divulgar o que são os cuidados paliativos na doença de Alzheimer e em outras demências, para que as pessoas não tenham medo. O medo é muito ruim. Normalmente nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer para não temer. Quando nós não temos medo, nós oferecemos um pouco mais de dignidade, de qualidade de vida para as nossas pessoas queridas, acometidas por doença de Alzheimer ou outras demências. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe. Outras pessoas também precisam de conhecimento. Muito obrigado.